Olá pessoal, meu nome é Paula Figueiredo e estou aqui de volta com The Legals na Rocktronic para vocês, trazendo informações sobre empreendedorismo e questões jurídicas para a gente poder fomentar as startups e as empresas de base tecnológica de vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que causa muita polêmica, muita dúvida entre os empreendedores, não só de startup e tecnologia, que são as relações de trabalho e a sua empresa, né? Enfim, esse assunto é muito comentado aqui no Brasil. A gente tem uma legislação trabalhista que sofreu recentes modificações. Mesmo assim, ainda é um ponto de grande preocupação para os empresários e, de fato, é algo que a gente precisa prestar atenção para a gente poder montar os nossos times e equipes de uma forma sustentável, que vá trazer benefícios para todo mundo que está envolvido. Porém, nas startups e nas empresas de base tecnológica, tem mais alguns contornos que a gente precisa considerar ao falar desse assunto. Na maior parte das vezes, as empresas, as startups e as empresas de base tecnológica, elas têm um estágio prévio à entrada delas no mercado. Elas precisam desenvolver suas soluções tecnológicas ou seus mínimos produtos viáveis antes delas de fato atingirem o mercado, antes delas testarem se as soluções, se os produtos ou serviços que elas trazem ao mercado vão de fato ser consumidas, e vão chegar às intenções que a empresa tem. E como fazer para poder unir todas as pessoas que são necessárias para a gente poder fazer a solução de uma startup ou de uma empresa de base tecnológica. E além disso, ainda existe o caráter de quando a gente está montando uma equipe, trabalhar junto, testar se essa equipe dá certo. Tem um outro ponto também muito importante a se considerar, que como as startups e as empresas de base tecnológica estão começando, muitas vezes financiamento ou investimento, dinheiro em caixa para elas é uma dificuldade. E muitas das vezes as startups se utilizam de parte da empresa, cotas ou ações da sociedade para poder trazer as pessoas para o time, tanto para poder remunerá-las, quanto para poder mantê-las. Quando a gente monta um time que funciona, a nossa intenção, que aquelas pessoas que vestiram a camisa e que são fundamentais para o desenvolvimento do negócio, que elas continuem no time. Então, por isso, a gente vê muito uma confusão desses personagens. Aquela pessoa, sua colaboradora, ela está sendo contratada para poder desenvolver uma atividade ou um serviço, prestar um serviço para a sua empresa e pronto, acabou? Ou, dando certo, você quer que ela faça parte do seu time? Aquela pessoa, ela é um freelancer que vai fazer uma atividade determinada para você, o que é perfeitamente possível, por exemplo, para o desenvolvimento de propriedade intelectual, seja um programa de computador, seja a marca da sua empresa, mas você gostaria de estabelecer uma relação continuada com essa pessoa, já que você pode ter várias demandas recorrentes para aquela pessoa? Ou você realmente quer fazer possível com que as pessoas que fazem parte do sucesso do seu produto e do seu serviço, que elas recebam por isso, Então a gente às vezes, para poder fazer a junção dessas figuras de uma forma correta, a gente utiliza o que a gente chama de contrato de vesting e a cláusula de Cliff. São muitas palavras em inglês e a gente vai tentar trazer sempre para vocês a explicação de uma forma simples, mas que vocês possam entender a intenção daquele contrato. A intenção é muito mais importante que a gente traduza bem, que a sua assessoria jurídica traduza bem, porque cada situação é única, seu negócio é único e a situação do seu acordo com aquela pessoa ou com aquela empresa é única também. E ela precisa servir ao propósito do seu negócio. Então, voltando para explicar o que é o vesting. Vesting, falando de forma simples, seria todo mundo que tem direito a uma participação na sua empresa. E o cliff é uma alusão a um morro ou uma montanha, que são condições que uma pessoa precisa cumprir para ela poder receber um determinado retorno, um prêmio ou uma condição especial. E às vezes a gente usa esse item, essa cláusula de Cliff, também entre os sócios. Por exemplo, se a gente vai testar se uma equipe funciona e que ela pode fazer junta,
todo mundo pode e deve ter benefícios a partir disso. Ou seja, a gente tem cláusulas e mecanismos que a gente coloca num contrato para poder servir ao propósito da sua empresa, da sua organização e principalmente de quem está envolvida naquela atividade que é tão fundamental para a sua startup. E existem alguns cuidados para a gente poder fazer isso. Tem diferença entre essas figuras, né? O seu prestador de serviço, o seu funcionário, o seu sócio. E essas diferenças são fundamentais dentro do nosso sistema jurídico. Então, tem algumas coisas que a gente tem que evitar, sim. Sua assessoria jurídica vai te ajudar nisso. Por exemplo, a gente não pode se tornar sócio de uma limitada, de uma empresa de responsabilidade limitada, colocando só o nosso trabalho dentro dela. Então, a gente precisa colocar contratualmente, da forma correta, como que vai ser a progressão da figura de um funcionário para a figura de um sócio. O que a gente tem na legislação, que a gente não deve confundir como sociedade, é a participação em lucros e resultados, e às vezes não é exatamente isso que a sua startup vai querer que seja só uma remuneração para aquela pessoa, se realmente quer que ela faça parte do seu time. Então, a gente precisa de tomar certos cuidados para a gente não ter uma relação que é de uma forma ser considerada como outra ou trazer algum tipo de risco para a sua empresa. A sua assessoria jurídica vai ser, né, a forma de permitir fazer os contratos que são fundamentais para a sua empresa da melhor forma e da forma que você precisa. Vamos falar mais sobre isso? A gente quer ouvir as dúvidas de vocês, que a gente imagina que não sejam poucas. Mandem e-mail pra gente, entrem em contato com a gente, não só sobre esse assunto que a gente está tratando hoje, mas sobre os demais que vocês gostariam de ver aqui no The Legals na Rocktronic. Beijo e até a próxima! Para acompanhar o The Legals, acesse a Rocktronic no menu Inovação. Dúvidas e sugestões, envie e-mail para thelegals@rocktronic.com.br.